Já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo! 8 horas. 8 horas, horário de Brasília, estamos ao vivo. Espero que vocês venham para esta live. Quem não puder assistir, ela vai ficar aí 24 horas online, né? Disponível para quem puder assistir depois. E vai ser muito legal quem puder assistir depois e saber um pouquinho mais sobre o perfil comportamental. Eu vou ficar muito feliz de compartilhar esse conteúdo aqui com vocês. Olá, pessoal, tudo bom? Que bom que vocês estão aqui. Estou esperando a Adriele entrar para começar o conteúdo. Cadê a Adriele? Oi, a Kelly. Tudo bem? Vamos falar sobre perfil comportamental. Hoje vai ser engraçado que vocês vão começar a perceber o perfil comportamental do namorado, perfil comportamental da mãe. Eu vou dar algumas dicas, lógico que aqui a gente vai ter uma conversa e um bate-papo. Ah, Carla, tudo bem? Nunca mais te vi. E a gente vai falar um pouquinho sobre perfil comportamental. Como o nome diz, né, perfil comportamental não é uma análise psicológica, então é uma análise baseada no comportamento. A gente tem ali um exercício, né, uma série de questionários, perguntas, na verdade são opções que você vai validando, e aí a partir daí, dessas opções que você vai validando, de comportamentos, isso tira ali, o sistema ele tira uma conclusão e valida qual é o teu perfil comportamental. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu achei legal fortalecer, reforçar agora no início que não é um perfil psicológico, e sim um perfil comportamental, que é baseado em comportamento. Então, essa é a grande diferença aí. Nesse último final de semana, eu fiz uma imersão para poder me tornar analista comportamental. Então, hoje eu tenho essa certificação para poder ajudar vocês a entender melhor qual é o perfil comportamental de vocês através dessa avaliação. Hoje, lógico, a gente vai fazer uma brincadeira aí, falar um pouco de cada perfil, para vocês terem uma ideia e parar e falar, nossa, porque para mim foi libertador entender que as pessoas ao meu redor não eram comunicadoras, porque eu sou comunicadora e às vezes eu ficava frustrada porque as pessoas elas não tinham a mesma energia para falar como eu tenho. Então isso foi muito engraçado. A partir daí, oi, Paty, tudo bem? Bem-vinda! Então, foi muito engraçado eu descobrir que eu tinha um perfil comportamental muito diferente das pessoas, até de casa, enfim. Então, eu vou falar um pouquinho disso. Bom, vou começar aí já 8 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Vamos começar falando sobre esse tal perfil comportamental. Eu sempre falo aqui para algumas pessoas que convivem comigo, pessoas que participam do Café e Coaching, que o autoconhecimento ele é uma ferramenta que traz clareza para a gente. Então, tudo que é ferramenta que gera essa clareza, que gera esse autoconhecimento, eu acho muito importante. Lógico que a gente tem que validar, entender se essa é uma ferramenta que é confiável, e por isso que eu fui atrás da Solids para entender melhor sobre a ferramenta de perfil comportamental. Então, foi muito legal, porque é uma pesquisa baseada no DISC. Não vou aprofundar aqui sobre isso, mas quem quiser depois procura no Google o que é essa sigla DISC. Mas ela fala muito sobre exatamente o perfil comportamental. Ela transformou isso para a gente aqui no Brasil, para falar aí sobre as quatro principais perfis. E aí, esses 4 principais perfis, eles também se casam. No meu caso, eu sou uma comunicadora executora. E aí eu vou explicar mais para frente para vocês o que é esse perfil comportamental. Eriquinha, tudo bom? Bom, por que é tão importante a gente descobrir o nosso perfil comportamental? Bom, eu nunca tinha tido contato com isso até 5 anos atrás, mais ou menos. Que aí eu fiz uma análise de perfil comportamental sobre mim. Então, na época, eu estava com o meu executor maior, então eu tinha aí predominância do perfil executor, e o perfil comunicador, ele estava
um pouquinho mais calado. Por que é tão importante a gente descobrir nosso perfil? Nosso perfil a gente pode descobrir para escolher profissão, para escolher mudança de profissão, para ir bem num processo seletivo, para entender as pessoas que a gente convive, então a nossa família, as pessoas, por que às vezes você tem atrito entre familiares? É perfil comportamental diferente, existem, lógico, outras questões, mas o perfil comportamental, ele manda muito. Então, é a base. A gente descobrir qual é o nosso perfil comportamental, ele vai ajudar a gente aí nesse processo de autoconhecimento, a entender quais são as nossas interferências, o que a gente pode melhorar para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, entender e validar as nossas qualidades. Eu já falei disso na semana passada. Muitas pessoas, elas não sabem quais são as suas qualidades. Então, o perfil comportamental, ele ajuda porque ele já vem ali com um conteúdo intenso sobre a pessoa. Eli, olha só, temos uma presença internacional. Que bom. Gabi, Ronaldo, Sheilinha, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente está falando sobre perfil comportamental e a importância de saber e por que saber o perfil comportamental e como que ele vai ajudar a gente ao longo da nossa carreira e da nossa vida pessoal. Não é só questão profissional. Pelo menos eu, quando eu descobri o meu perfil comportamental, foi assim, o que eu falei. Entender as pessoas ao meu redor também fez toda a diferença. Para quem tem equipes, para quem é gestor de equipes, saber qual é o perfil comportamental de cada funcionário, de cada pessoa, cada integrante da equipe, é muito importante, porque você vai saber como falar com cada um deles e saber como cada um deles vai agir. Então, isso é muito interessante, porque cada perfil comportamental, ele age de uma forma diferente. Então, assim, numa palestra eu iria mostrar algumas fotos para vocês de pessoas com perfis comportamentais diferentes. Oi, Stephanie, tudo bem? Tânia? Então, assim, cada perfil ele vai agir de um jeito diferente na situação. Às vezes a situação é a mesma. Estamos assistindo uma palestra e cada perfil vai desempenhar aí uma reação diferente, um comportamento diferente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, é bem legal. Quem quiser anotar algumas coisas, porque de repente vai vir algum insight aí de vocês, da rotina, do dia a dia de vocês. Eu estou olhando para os dois porque tem um celular aqui e a câmera do Face aqui também, tá, gente? Então, eu vou falando, eu vou olhando de vez em quando cada um para um cantinho. Então, assim, vamos pensar. Vou fazer uma perguntinha para vocês, já para vocês começarem a refletir. Hoje, vocês são mais orientados para processos ou para resultados? Vocês valorizam mais o resultado final ou essa caminhada? Vocês preferem ter iniciativa para agir ou vocês preferem seguir o caminho que alguém já está construindo? Vocês têm facilidade de falar em público ou vocês preferem ficar mais reservados? Vamos lá, comecem aí. Quem quiser colocar aí o que acha, o que faz sentido para vocês dessas características que eu citei, pode colocar aí, tá, pessoal? Tô vendo Edenilson, todo mundo aí assinando. Obrigada pela presença, pessoal. Então, as primeiras perguntas que eu já fiz para vocês. Processos ou resultados? Vocês preferem iniciar a caminhada ou seguir a caminhada de alguém? Como que a energia de vocês está? A energia de vocês é voltada para coisas externas ou para pessoas? Como que é isso aí? Quando vocês estão no meio de um trabalho em equipe, vocês preferem cuidar das pessoas, interagir com as pessoas, ou cuidar para que o processo de entregar aquela demanda seja concluído? Como que é isso? Vocês são pessoas mais reflexivas, gostam de pensar muito antes de tomar uma decisão? Como que é isso para vocês aí? Vamos pensando. É legal a gente ir identificando algumas características peculiares dos perfis. E depois eu vou falar para vocês sobre cada um deles. E, de repente, vocês vão começar a identificar de verdade qual é o perfil comportamental de vocês. Oi, Danilo, tudo bom? Bem-vindo. Então, vamos falar um pouco mais sobre perfis comportamentais. A gente está aqui hoje falando sobre perfil comportamental, porque que é importante a gente saber o nosso perfil. Então, a gente entender aí
que existe características diferentes para cada perfil comportamental. Isso não é genético, não tem nada a ver, é comportamento. Então, cada um de nós reage de uma forma perante qualquer situação. E a partir daí, a partir desses comportamentos, foi feita uma análise, um estudo, e que gerou essa metodologia DISC, que é baseada os estudos que eu venho desenvolvendo nesses últimos tempos. Então, mais umas perguntinhas. O foco de vocês é valorizar o bem-estar das pessoas? É aquela pessoa que cuida de todo mundo, está sempre ali perguntando se está tudo bem? Ou vocês estão lá para cumprir tarefa nos locais onde vocês estão lá para tarefa dada, tarefa cumprida? Como que é isso para vocês? Que tipo de comportamento você tem quando você está envolvido em equipes e, enfim, em meio a tarefas que vocês estão desempenhando? Você prefere observar o processo? Você é uma pessoa que pensa muito para decidir? Como que é isso? Então, começa aí a reflexão. Acho que a Juliana também está online. Tudo bem, Ju? Espero que sim. Então, né, essas pequenas características foi que surgiu aí, lógico, é muito maior o conteúdo da parte de DISC, né, que eles fazem todas essas análises baseadas em comportamento. Então, tem várias características, várias, e a partir dessas características comportamentais, eles fizeram aí essa metodologia do DISC. Hi there! Meu professor lá do Canadá! Que lindo! Aninha, tudo bom? Então, a partir daí, foi criada essa metodologia DISC, e nós temos aí comunicadores, executores, planejadores e analistas. Então, a partir de agora, eu vou falar um pouco sobre cada um desses perfis. Já adianto que sou comunicadora e executora, mas assim, lógico, né? Falando aqui para vocês, eu vou dar algumas características de cada perfil, mas para ter para ter certeza do teu perfil, tem que fazer o teste de perfil comportamental, e aí você vai ter um relatório completo falando sobre você. Então, é muito incrível esse relatório e vai te trazer uma clareza que talvez ninguém tenha trazido até hoje. Mas a nossa brincadeira aqui é justamente descobrir aí, será que eu sou isso? Ou será que eu não sou? Então, vamos lá. O primeiro perfil que eu vou falar é justamente o meu, que é o perfil comunicador. Esse perfil comunicador, ele tem foco em relacionamentos, ele tem a orientação dele para resultados, então ele gosta de estar junto das pessoas para fazer as coisas acontecerem. Os maiores valores dos comunicadores é a conexão, é ser otimista e persuadir. Para pensar assim, se você tem aquele amigo que adora estar no meio da roda, falando e todo mundo rindo, todo mundo interagindo, esse é o comunicador. Essa sou eu. Essa pessoa, ela tem dificuldade de ficar ali em rotinas, em questões rotineiras, não é muito atento a detalhes. Então, a pessoa que é comunicadora, ela é muito mais ali para se relacionar com as pessoas do que ter detalhes ali e avaliar pequenas coisas do processo. Então, eu estou dando exemplos de ambiente de trabalho, mas assim, pode ser na faculdade, pode ser até em casa, né? Às vezes você está fazendo alguma coisa em casa, uma obra e tal, o comunicador ele não vai estar atento aos detalhes. Ele vai estar atento a, vamos lá, vamos fazer essa obra, tem que resolver isso aí. Então, é mais ou menos isso. O comunicador, ele se sente estimulado, motivado, trabalhando em ambientes dinâmicos. Ele não gosta de ambientes parados, em ambientes silenciosos. Quer deixar um comunicador louco, é levar ele para a biblioteca. Imagina o comunicador sentadinho lá, trabalhando numa biblioteca, ou em uma biblioteca, ele vai querer falar, né, com alguém, vai querer trocar ideia, indicar livro. Então, é diferente, né? O comunicador ele tem essa necessidade de estar ali envolvido a pessoas. Algumas características, que eles são extrovertidos, são falantes, adaptáveis e ativos. Então, aquela pessoa que é comunicadora, ela é proativa também, ela sempre está ali à frente, ela quer se envolver, ela quer liderar, tem uma característica de liderança muito forte. Então, eles não gostam, né, de rotina, não gostam de ai, meu Deus, que trabalho chato, sabe? Ficar ali fazendo a mesma coisa várias vezes, isso não é trabalho
para pessoas comunicadoras. Eu mesma sou uma que não, definitivamente. Então, eles não então o que eles gostam é falta de rotina, ter autonomia, liberdade. Liberdade é um valor muito importante. Muitos comunicadores têm esse valor de liberdade fortíssimo aí. Então, as decisões elas são baseadas nisso. Muitas decisões são baseadas nisso. E trabalho em equipe, eles adoram estar em equipe, adoram estar ali movimentando a equipe. Não gostam de rigidez e falta de reconhecimento. Isso desmotiva um comunicador. Tem algum comunicador aí comigo? Bate aqui, manda um aceno. Se tiver algum comunicador online, vou adorar ter vocês aqui comigo. Marcel tá online, Marcel? Marcel é um pouco comunicador, mas não é 100% comunicador, não. Depois a gente conversa sobre perfil comportamental, Marcel. Então, esse é o primeiro perfil comunicador, relacionamento, resultado, conexão. Basicamente isso é o foco do perfil comunicador. A gente vai para um próximo perfil, que é o executor. É o meu segundo perfil mais forte, então eu sou comunicadora executora. Então, executor, o nome já diz, são pessoas que fazem. Então, o foco é na tarefa, orientação para resultado. Os valores do executor é velocidade e resultado. Vou dar um exemplo. O executor, ele odeia aquela fila que as pessoas ficam lá meia hora para decidir o que querem e chegam no caixa para pagar e ainda não decidiram. Executor fica louco com isso. Essa sou eu. Eu até brinco, eu falo com o Fabrício, falo, cara, a pessoa tem aquela fila gigante para decidir, ela chega no caixa e ainda não sabe o que ela quer. Isso é coisa minha do perfil executor. Então, essa questão da velocidade para o executor é muito importante. Olha a dificuldade do executor. O executor não tem paciência, gente. O executor é pavio curto. Uma pessoa com executor alto, às vezes as pessoas falam, nossa, como você é grossa. Então, pessoas que estão assistindo a live, se você já escutou essa frase, o executor pode estar aí no teu perfil comportamental. Então, como que um executor ele se sente estimulado, motivado dentro de uma equipe, por exemplo? É quando ele recebe desafio. Se uma pessoa falar, ai, duvido que você consegue fazer isso, o executor ele pega para ele e vai até ele conseguir e fazer acontecer. Então, o executor ele é muito mais ativo. Sabe aquela pessoa que diz que vai fazer e faz? Esse é executor. Então, o executor, algumas características, né? Eles são ativos, estão sempre fazendo alguma coisa, eles são competitivos. É engraçado que, às vezes, o executor está competindo com uma pessoa imaginária, né? Ele faz a competição na cabeça dele e resolve com ele mesmo essa competição. Então, eles são otimistas, são pessoas dinâmicas, não são aquelas pessoas que vão devagarzinho e executam as tarefas, não. O executor é trator, definitivamente. Eles adoram desafios, eles são líderes e tem um detalhezinho, eles adoram assumir riscos. Então, isso é basicamente o que o perfil executor faz. Agora, o que o perfil executor não gosta, coisas lentas, processos lentos, falta de autonomia. Sabe quando a pessoa está engessada? Não tem jeito. Executores, eles se sentem presos numa gaiola. Então, ambientes muito engessados, os executores ficam meio travados e tendem a espanar. Então, se você tem aí o perfil executor, pelo que eu falei, é lógico, né? Basicamente aí pelo que eu falei, bate a mãozinha aí, acena para mim que eu quero saber se tem executor também na live. Tá me descrevendo. Ao Marcel. Marcel, eu acho que você também é executor. Comunicador, executor, eu acho que a gente tá meio no mesmo perfil. Lógico que ao longo da vida, a gente tem os 4, mas ao longo da vida a gente vai mudando os 2 principais, ou o principal, vai ficando um pouco mais alto que o outro. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz um exercício de perfil comportamental, há uns 5 anos atrás, eu fiquei com o executor mais alto que o comunicador. Então, não que eu não estava sendo comunicadora naquela época. Sim, eu era comunicadora, mas o meu executor, ou seja, o meu trator, ele estava maior. E é legal perceber isso, porque foram épocas que me desafiaram muito profissionalmente e que eu tive que entrar em ação muitas vezes mais forte do que sendo comunicadora que eu sou.
Hoje, a minha comunicação ela está me exigindo mais, então a minha comunicação naturalmente ficou um pouco mais alta. E é legal a gente entender isso. Quando a gente faz uma análise de perfil comportamental, ele mostra para a gente até o que o ambiente está exigindo para a gente. E é incrível, porque a gente começa a, né, por exemplo, esse ambiente que está exigindo isso da gente, ele faz sentido para a gente quer estar nesse ambiente? Quero. Então, faz sentido desenvolver essa habilidade que talvez a gente não tenha naquele momento, mas que a necessidade do ambiente está pedindo. Então, é muito legal a gente ter essa noção de perfil comportamental. Então, vamos para o próximo. O próximo são os planejadores. Então, vamos pensar, né? Eu não tenho nada de planejador, sou terrível. Eu sou uma fazedora mesmo, vou lá e faço, depois eu olho para trás e falo, nossa, por que eu estava fazendo isso mesmo? Eu sou assim. Então, os planejadores, eles têm foco em relacionamentos, mas relacionamentos no sentido de serem mais afetivos, não o oba-oba que tem o comunicador, né? Eles são pessoas que são mais amorosas. Por exemplo, um planejador, se você pede ajuda para ele 2 da manhã, ele vai até você para te ajudar. Porque ele é uma pessoa que é atenta, que dá atenção, que observa, que escuta e, lógico, planeja. Então, ele é orientado a processos, ele é aquela pessoa que faz aquele roadmap, sabe? Aquela passo a passo do que precisa ser feito, aquela pessoa que planilha a viagem, cada lugar que você precisa passar pela viagem, o planejador, ele é o cara que faz isso. E o maior valor dele é que as coisas sejam lineares. Ele não gosta de muitas voltas no caminho dele. Ele prefere que as coisas sejam corretas e retas e planejadas. Uma dificuldade deles é mudança. O mundo do planejador, ele tem que ter mudanças calculadas. Se forem mudanças constantes e fora do controle dele, ele pira. Não gosta de mudanças. Como que o planejador ele é estimulado? Ambientes harmoniosos, de paz, de calma, tranquilidade, sabe? Aquele barulhinho de água. Então, esse é o planejador. O planejador, eles são pessoas mais calmas, mais prudentes, têm um autocontrole, assim, invejável. Nós, comunicadores, executores, adoramos observar esta característica, mas que não temos. E eles têm esse autocontrole que é nato deles. O que eles gostam? Eles adoram rotina, adoram planejamento e adoram ajudar os outros. Eles ajudam porque é deles, é um gosto deles. Não é uma coisa assim, tipo, eu vou ajudar porque eu tenho a intenção de ganhar algo em troca. Não. O planejador, o perfil dele é ajudar. E pronto, é care, né? É o cuidado. Eles gostam de rotina, de planejamento, ajudar os outros é coisa básica. E o que eles não gostam? Falta de disciplina e improvisação. Gente, quer deixar um planejador louco é improvisar. Ele já vai perder moral com ele. Ele já vai olhar para você assim, sabe? Aquele olhar meio crítico, sabe? Planejador odeia gente que dá um jeitinho. Tem planejador aí? Bate a mãozinha se tiver algum planejador aí no ar. Eu vou querer saber. Eu sou pouquíssima planejadora. Você é planejadora, Ana? É verdade, você é mais observadora mesmo. A gente viu ela no workshop, né? Tinha gente que falava pelos cotovelos, a Aninha estava lá, observadora, anotando as coisas, refletindo. Faz todo sentido. E é muito legal quando a gente descobre isso, que a gente começa a observar as pessoas ao nosso redor. Nossa, tô forçando a barra com aquela pessoa, e aquela pessoa é planejadora. Como que eu vou mandar ela ser a super popular? Né? Cada um tem suas limitações, e lógico, cabe a gente entender que nós temos limitações e saber se superar aquelas limitações no ambiente que a gente está vivendo vai fazer sentido para a gente. Às vezes a gente está numa posição, num cargo, numa empresa que a gente precisa ter mais do planejador. Então, um perfil que a gente não tem, por exemplo, no meu caso. E aí a gente tem que... O Marcelzinho aí. O Marcel está em todas as mídias, né? E cabe a gente entender se faz sentido para a gente fazer essa movimentação, né? Se exigir mais como planejador se a gente não tem essa característica. Mas quem já tem, sucesso aí no planejamento. Pessoas desse perfil, elas se dão muito bem em planejamento estratégico, mas elas têm pouca movimentação e pouca acabativa. Então, elas têm que ter aí a motivação para elas conseguirem se movimentar. Então, isso é muito, muito nato dos planejadores, tá? Então, a gente vai para o último perfil, que são os analistas, lindos analistas, são aqueles que, ficam observando tudo.
e, né, não falam muito, são quietinhos, você manda fazer, eles vão lá e fazem. Então, analistas são tarefas, mas são tarefas com toda a calma, toda a análise. É aquela pessoa que adora ler contrato, sabe? Que eu não, quando eu vou ler contrato é uma loucura. É aquela leitura dinâmica, né? O analista, nossa, ele lê linha por linha, ele grifa, ele consegue ver que a vírgula está no lugar errado. Sabe? O analista é desse jeito. E não é que ele seja uma pessoa chata, gente. Eu acho que isso é uma característica muito legal e que a pessoa saiba aproveitar essa característica dela, né? Então, ser analista é muito legal também para quem é analista. E saber lidar com isso e aproveitar e potencializar isso é incrível. Então, a orientação deles é total processos. Ele, sou analista. É analista. Acho que tu deve ser uma analista comunicadora, tipo, cada hora uma coisa. Então, é orientado para processos. Um valor deles é qualidade. Se eles percebem que aquele item que eles compraram não tem qualidade, eles já não voltam nunca mais na loja. Então, assim, eles são pessoas que. Ah, Lulu, linda! Saudades. Então, o analista, o foco dele é tarefa, orientado para processos, o valor qualidade deles é lá no alto. Então, comprou alguma coisa, não teve qualidade, eles tiram aquilo ali da lista deles, não compram mais no lugar. Se eles estão numa empresa que eles recebem um trabalho de outra pessoa que não tem qualidade, eles já, nossa, aquilo ali deixa eles pé da vida. Então, a dificuldade deles é de imprevistos e riscos. Então, assim, como eles são muito analistas, eles têm dificuldade de lidar com imprevistos. Tipo, nossa, isso estava fora da minha análise mental do próximo passo que eu deveria dar. E riscos também, eles travam eles. Os riscos travam os analistas, eles não conseguem dar um próximo passo. Então, isso é complicado, porque eles ficam muito na análise, são aquelas pessoas que falam assim, ainda não está perfeito, deixa eu fazer mais um pouquinho, quando tiver perfeito eu vou lá e coloco para o mundo. Então, ele fica muito tempo ali naquela coisa de analisar, ele tem um crítico muito alto, então, às vezes isso pode dar uma travada no analista. Como que ele se sente motivado, como que ele se sente estimulado? Quando ele está em ambientes tranquilos e silenciosos. Lembra da biblioteca que o comunicador pira? O analista ama. Ele fica motivado de estar ali naquela situação de paz. Olha, tá vendo ali? Ele fica naquela situação de paz na biblioteca, lindo, maravilhoso, ama. O analista ama a paz e a tranquilidade. Então, é um perfil aí que eles são muito detalhistas, são muito precisos, cautelosos, aí, como eu falei, o crítico lá em cima, super críticos em tudo, e isso pode ser aí uma interferência, porque pode travar ele de dar próximos passos importantes, às vezes até na carreira dele. Eles gostam de perfeição, metodologia, quer deixar o analista feliz é ter uma metodologia para executar o trabalho. Nossa, aí ele vai ficar assim com os olhinhos brilhando. Quer conquistar o analista e dizer que tem metodologia na empresa. E eles gostam de ambientes calmos, tranquilos, na paz. E o que eles não gostam, pressão. Sabem lidar muito bem com pressão, então são aquelas pessoas que espanam muito mais fácil com a pressão, seja a pressão da sociedade, seja a pressão dentro de um ambiente de trabalho, seja a pressão da família, dentro de casa. O analista, ele não curte pressão. Falta de garantia e falta de segurança. O analista, ele tem a segurança como um valor também. Então, se o próximo passo, ele é inseguro, ele é incerto, o analista, ele não vai para aquele caminho. Ele vai procurar um outro caminho que seja mais seguro para que ele dê o passo adiante. Então, é muito, muito, muito coisa de analista, né? Como eu falei para vocês, eu sou comunicadora, eu vou fazendo sem planejar, sem pensar. Às vezes o que eu estava fazendo aqui mesmo? Sabe aquela coisa que a gente abre a geladeira e fica olhando? Essa é a vida do comunicador. Abre a geladeira e fica olhando e não sabe o que foi buscar. Né? Então, o comunicador ele tem essa questão de que ele tem que sempre fazer um planejamento, meio que amarra,
para que ele siga aquele planejamento, senão ele se perde no meio do caminho. Tem um exemplo que eu até coloquei no meu acho que não foi no LinkedIn, foi no LinkedIn, um exemplo muito legal, para vocês entenderem aí toda essa história de perfil comportamental. Imagina que um chefe chega para a turminha dele, para a equipe dele, dá um quadro, fala assim, ó, toma esse quadro aqui, vocês vão colocar naquela parede. E aí, cada um vai ter que fazer de um jeito, né? Então, ele vai pegar, assim, primeiro perfil, comunicador. Comunicador, ele vai lá no almoxarifado, conversa com todo mundo pelo meio do caminho, faz amizade com a pessoa do almoxarifado, nossa, dá risada de uns memes na internet, pega o prego e o martelo, fala, meu, vamos almoçar, já marca o almoço com a galera do almoxarifado e volta ali pro local onde tem que colocar o quadro na parede, e aí vai. No meio do caminho ali pela parede e ao redor, a galera que está em volta, ele já vai, faz amizade. Pessoal, vou almoçar com a galera lá do almoxarifado. Vamos, vamos. E depois ele coloca o, o quadro na parede. O executor, ele pega o quadro, o prego, o martelo, vai lá e faz e pronto, sai andando. Acabou. Né? O analista, ele vai pegar um medidor para ver em que local é correto para colocar o quadro, vai analisar se ele não vai ficar torto, vai colocar lá tudo bonitinho, medido, bonitinho, pronto, colocou o quadro. O planejador, nossa, o planejador ele vai fazer todo um planejamento com post-it, como colocar aquele quadro na parede, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, 15, passo 20, 50, e aí depois vai colocar o quadro na parede. Então, cada um vai agir de um jeito para a mesma atividade. Isso é muito engraçado e é legal a gente entender isso, né? Nós somos diferentes, a gente convive com pessoas o tempo todo e cada uma com um perfil. Nem sempre as pessoas que estão junto da gente têm o mesmo perfil que a gente. Eu tenho muitos amigos que não são comunicadores, isso é muito engraçado, porque até as pessoas falam, nossa, aquela tua amiga é muito calada, né? Eu falo, acho que porque eu cheguei, colei nela e falei pelos cotovelos, ela gostou de mim, a gente virou amiga. Porque eu tenho muitos amigos que não são comunicadores. Isso é engraçado, mas eu também tenho muitos amigos que são comunicadores. Então, o nosso ambiente, ele está o tempo todo ali. A população brasileira, foi feito um estudo pela Solids, que a maior parte da população brasileira está lá em comunicadores. E aí, a segunda nesse ranking são os executores. E aí, a gente começa a pensar, né? Brasil, festa, carnaval, a gente começa a ficar pensando, nossa, e nem sempre só comunicadores. Eu sou comunicadora e sei das minhas interferências, eu acho que isso é importante, né? Mas nem sempre só comunicadores fazem uma equipe de vendas ter sucesso, né? Então, assim, a gente tem que entender que até para fazer uma equipe dar certo, a gente tem que ter um pouquinho de cada perfil ali e principalmente um líder que saiba lidar com cada um desses perfis. Isso é muito importante. Então, a gente entender que as pessoas, para conviverem melhor, sabendo os perfis, isso faz mais sentido, até para a gente não esbarrar num valor do outro, isso é muito importante. Então, assim, as relações profissionais, interpessoais, elas seriam mais evoluídas se todos nós soubéssemos o perfil comportamental nosso e de quem a gente convive. Eu trouxe aqui para vocês um pouco do que é o perfil comportamental. É um teste incrível. Eu hoje sou analista, como eu falei lá no comecinho da nossa conversa. Hoje eu sou analista comportamental, então isso significa que eu posso aplicar esse teste para validar o perfil comportamental de cada um de vocês. Quem tiver interesse em descobrir qual é o seu perfil comportamental e validar isso com uma metodologia confirmada, enfim, comprovada pela veracidade dela, aí conversa comigo, a gente pode marcar aí a sua análise de perfil comportamental, que é incrível, gera um relatório, assim, sabe, acho que a gente nunca leu tudo aquilo sobre a nossa vida, nunca assistiu, nunca teve uma sessão sobre tudo aquilo da nossa vida. Eu já fiz 2 vezes, a primeira vez tem 5 anos, e a última vez tem uns 15 dias, e recebi a minha devolutiva e foi incrível. É importante a gente entender, né? Não basta a gente só ler um relatório, mas a gente entender esse relatório com uma pessoa que é qualificada para isso. Então, quem tiver interesse,
Até no meu próprio Instagram, lá no meu link na bio, tem ali algumas informações que eu coloquei o link de perfil comportamental, quem tiver mais interesse em descobrir mais. Eu espero que eu tenha deixado vocês menos curiosos com relação a isso, porque é um tema que eu gosto muito, e eu fiquei muito feliz em descobrir o meu perfil na época. Foi como se fosse assim, agora eu entendi por que tem isso aqui errado, por que isso aqui tem que ser ajustado. Então, é muito legal e gera movimento, que é o que eu sempre falo para vocês, né? O autoconhecimento não tem que ser só uma informação que você coloca na gaveta, tem que ser uma informação que te gera movimento, que te coloca para frente e que faz você evoluir. Como pessoa, como profissional, eu sempre falo de seres integrais, nós somos seres integrais que transitam em todas essas áreas, que se comunicam em todas essas áreas. Então, é muito importante a gente ter consciência de quem a gente é e para onde a gente quer ir e ter as informações necessárias para seguir em frente. Tá bom? Obrigado para quem ficou aqui nessa live. Um beijo para todos que compareceram. Ele lá no Insta, no próprio Insta e no Face, vai ficar 24 horas aí a live inteira. Então, quem quiser assistir, tá super convidado. Pega papel e caneta e anota aí o que faz mais sentido para vocês. E semana que vem tem mais live e a gente vai fazer alinhamento de vida. Um beijo e a live na semana que vem é na segunda, tá bom? Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Olha o Rafa, tá aí, Tiaguinho. Tchau, queridos. Um abraço. Se quiserem assistir de novo do comecinho, tchau, tchau.